No Twitter, Deltan Dallagnol publicou um vídeo intitulado A Vingança de Lula. Acompanhe. O Dallagnol é chefe de uma quadrilha de um grupo de procuradores. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo. E eu acho que o CJF deveria investigar, a despeito deles terem deixado já as funções. Porque se trata de corrigir para que isso não mais se repita. Eu não os deixarei quietos. E aí não adianta a imprensa tentar dar cobertura ao Dallagnol como essa semana. Essa semana o Dallagnol fez uma via sacra tentando pedir proteção. Sabe, não tem problema, eu vou atrás. Eu tenho pena porque esses moleques que criaram a Força Tarefa em Curitiba, eles não só me prejudicaram, como eles prejudicaram a imagem do Ministério Público. E perguntava tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai também quando eu fuder esse muro. Curitiba tem o germe do fascismo. A quadrilha de procuradores da Lava Jato. Triste, né? Dá para perceber que a vingança estava armada. Fabi, você que é da área do direito, da área jurídica, você vê esperança de Deltan Dallagnol retornar à Câmara? Bom, a minha esperança aqui é muito clara. Não tem muito a ver mais precisamente com o direito, né? A gente sabe que o direito foi violado. Nós estamos num regime de exceção, isso não é sensacionalismo algum, porque repito, você pode gostar ou não da figura do Deltan, ter credibilidade ou não do que ele foi feito na Lava Jato, mas a gente tem que se apegar aos fatos e aos direitos. Então, quando olha para o direito, infelizmente, eu não vejo outra forma a não ser chamar também o Arthur Lira e perguntar, porque hoje foi falado que ele remeteu uma dúvida ao jurídico, né, da casa. E aqui já adianto, deputado, né, o presidente da Casa dos Deputados, é ilegal, é inconstitucional o que o TSE fez, né? Não somente o embasamento, então você, de forma processual, está errado, equivocado, e o mérito, a razão pela cassação do Deltan também está errada. E afirmo e afirmarei isso até o final da minha vida, é ilegal, inconstitucional. Então o senhor tem o dever de não responder essa ordem judicial. Fiquei sabendo agora que já consta lá no site do TSE que o Deltan não é mais, né, o deputado, e também teve ordem de despejo do Deltan aos gritos de bandidos políticos, né, antigos conhecidos por nós brasileiros comuns, desdenhando e chamando inclusive o Deltan Dallagnol de pivete. E a gente está invertendo os valores. E o direito é o que faz essas coisas andarem no eixo. Sem o direito, a gente tem anarquia. Então, para o direito, tudo vale ou nada vale. Fica minha pergunta aqui, Arthur Lira e demais deputados, vocês vão seguir como se nada houvesse? O que adianta fazer CPMIs, as diversas que teremos aí, se nós não temos depois como entregar um relatório para uma justiça? Porque é essa justiça que a gente está vendo completamente ilegal, inconstitucional e favorecendo criminosos e deixando que os outros fiquem com dúvidas de pessoas que trabalharam pelo Brasil. Então, o Deltan estava correto no momento que ele registrou a sua candidatura, o Conselho Nacional do Ministério Público deu aval, ele é o titular da ação, tanto em matéria eleitoral como matéria penal, e sendo matéria penal, a lei da ficha limpa, artigo 1º, inciso 1, a linha Q, ela é muito taxativa, ela não cabe interpretação. Então, ora, juízes, chega de interpretação quando a lei é taxativa. É isso que está nos levando ao lodo. Então, precisamos que as vozes do direito reclamem aqui nesta noite, neste dia, independente se você gosta ou não do Deltan, para que o Estado democrático de direito volte a vigorar no Brasil e que o regime de exceção colocado por alguns homens no Brasil seja parado definitivamente. Chega, porque não há CPI, isso será um circo quando entregar o relatório para essa justiça. É questão de direito e de dever a gente falar o que é correto. Nomes da oposição comemoram a decisão do TSE que cassou o mandato de Dallagnol. Gleisi Hoffmann debochou no Twitter.
aspas. Agora, Deltan Dallagnol tem um PowerPoint para chamar de seu, caçado, fecha aspas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a citar a Bíblia, aspas, sobre o julgamento realizado ontem, hoje, né, no caso ele postou ontem, no TSE, lembrei-me de um texto bíblico que dedico ao presidente Lula. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, fecha aspas. Cris, está aí a fala de um ministro da Justiça. É um ministro da desjustiça, né, para usar os neologismos que eles adoram. Quanto a ele, né, um comunista falando de Bíblia e de Deus, vamos deixar de lado porque além de deboche, um desrespeito com os cristãos. Em relação a Gleice, só lembrar que ela, presidente do PT, ex-presidente de Itaipu Binacional aqui no período Lula e ex-ministra-chefe da Casa Civil no período Dilma, casada então com o ministro do Planejamento, que foi investigado na Lava Jato, ela tem 2 nomes, não um, 2 nomes na lista de propina da Odebrecht, e sempre tudo muito mal explicado. Então, falar agora de quem investigou tudo isso, como se ela fosse a paladina, né, da honestidade, realmente é um deboche com o povo brasileiro. Eu queria pedir licença, Cris, para relembrar o que foi a Lava Jato. Busquei aqui no meu caderninho, eu me dei o trabalho, 2 anos, 3 anos atrás, de transcrever uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso durante um dos muitos julgamentos, acho que de habeas corpus lá no STF, porque os habeas corpus chegavam, eles julgavam, concediam ou rejeitavam, né, os pedidos, sem questionar se Curitiba era o foro adequado. Depois é que teve aquela manobra do Fachin, justamente para beneficiar o réu mais famoso do país, né, o então presidiário Lula, soltá-lo da cadeia para que ele pudesse voltar à vida pública, e o resto é o que estamos vendo aí hoje. Aspas para o ministro Barroso, numa sessão do STF, né, ele disse o seguinte: os números da atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba são muito impressionantes. Foram 179 ações penais, 553 denunciados, 174 condenações em primeira instância, confirmadas em segunda instância, 174. 209 acordos de colaboração celebrados, 17 acordos de leniência, aqueles que são feitos com empresas, né? 4,3 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos, dinheiro que havia sido desviado. Isso aqui na época em que ele falou, não lembro exatamente o ano, mas teve depois um volume maior ainda. 12,7 bilhões a serem recuperados em acordos de leniência de empresas que lesaram os cofres públicos. E aí ele se estende explicando o modus operandi. Foi uma operação que revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Palavras do ministro Barroso num julgamento do STF da Operação Lava Jato. E ele segue: institucionalizada, compravam-se maiorias políticas com a corrupção, almejavam-se cargos públicos para desvio de dinheiro e financiava-se a política e o próprio bolso com dinheiro público desviado. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra, não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiro desviado. Esse voto segue muito além, eu tenho mais falas aqui do ministro Barroso, mas vou terminar por aqui, só para um pequeno remember aqui, relembrar mesmo o que foi a Operação Lava Jato, que foi investigada a fundo por Deltan Dallagnol e sua equipe, e depois julgada na 13ª Vara da Justiça Federal aqui, que na época era comandada pelo agora senador Sérgio Moro. Depois isso foi para o TRF4 em Porto Alegre, onde as penas foram aumentadas de quase todos esses réus desses processos. Em alguns casos foi para o STJ em Brasília, caso do triplex do Guarujá, do ex-presidente Lula, na época era ex-presidente, né? E ele foi condenado em terceira instância também com pena aumentada. Faltava só a última instância, quando resolveram arquivar tudo e começar todo o processo de desmonte da Lava Jato, que resultou nisso aí hoje. Agora eles já estão até anunciando, né? Você falou do tweet aí do Flávio Dino, teve um tweet, se não me engano, do Janones ameaçando já Sérgio Moro, senador, dizendo que ele é o próximo. Então, é lamentável o que a gente está vivendo, e eu estou com a Fabi. A justiça precisa ser restabelecida urgentemente a pedido do judiciário.
todos os componentes dos vários aspectos aí do sistema judiciário precisam se manifestar. Juristas, juízes de primeira, segunda, terceira instância, precisamos dos advogados, a ordem dos advogados está calada, mas advogados manifestem-se, façam como a Fabi e tantos outros falam em público, manifestem sua opinião, não dá mais para continuar nesse estado de exceção. Silvio, e na sua opinião, o que deveria ser feito a partir de agora? Olha, Cris, é muito difícil, né? Eu ouvia aqui a Cris Gremel trazer alguns números da Lava Jato e todo mundo se recorda que quando a Lava Jato chegou ao seu desfecho, depois de 7 anos, ainda houve alguma extensão, mas ela acabou depois de 7 anos, o valor de 15 bilhões recuperados, ele era um valor considerado a ponta do iceberg pela força-tarefa, cujo líder, cujo comandante, agora passa por essa situação, Deltan Dallagnol. Frases do ministro Luiz Roberto Barroso, mas há também frases do ministro Luiz Fux, frases da ministra Carmen Lúcia, para citar só os que estão lá e aqueles que não mudaram de lado, como Gilmar Mendes. Nesta semana, na semana anterior, nós trouxemos aqui e não nos cansaremos de trazer palavras do ministro Gilmar Mendes, talvez hoje o grande idealista, né, da contra-Lava Jato, o grande anti-lavajatista no Supremo, e talvez seja do gabinete dele que tenha partido a ideia de desfigurar, rasgar e sepultar a Lava Jato. Afinal de contas, ele disse que Curitiba era o germe do fascismo, não é mesmo? Então, há palavras de outros ministros. O que foi que aconteceu? Talvez a história ainda vá trazer. Talvez a história ainda vá explicar, porque inclusive jornalistas, analistas, por que eles mudaram de lado? Nós aqui estamos do lado o lado em que sempre estivemos, o lado do combate à corrupção, o lado do combate à imoralidade, o lado do combate à indecência. Nós reclamamos do triunfo da indecência que aconteceu nessa eleição, porque todo mundo mudou de lado. Por política, acho que ainda há muito a aparecer com o passar dos anos. Cris, o que pode ser feito do ponto de vista da Câmara dos Deputados? Olha, a vida às vezes dá uma segunda chance para as pessoas. O Arthur Lira teve já a primeira falha. Foi ele um dos responsáveis, junto com o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, por colocar o Congresso Nacional de joelhos, ou fechar o Congresso Nacional, como se diz na Praça dos Três Poderes, quando entregou de bandeja o mandato e a cabeça do deputado Daniel Silveira. Vamos ver agora se ele vai fazer a mesma coisa, mas não há nenhum indicativo, infelizmente, de que ele vá se manifestar em defesa do deputado Deltan Dallagnol. Não há. Infelizmente não há. Eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que o sistema realmente ainda não completou o seu serviço sujo, que é sepultar com todas as letras a Lava Jato. Ainda resta alguma coisa, né? Ainda tem o senador Sérgio Moro. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.